Bom dia novamente, irmãos. Não se preocupem, não vou ser eu a pregar, mas vai ser o nosso irmão Matt, a quem convido para vir cá acima então para o momento da pregação. E o Matt vai apresentar-se a si próprio. Ele é o líder então deste grupo, dessa igreja que eu já referi há bocado, que está aqui para ajudar-nos com o acampamento. Então, ele gentilmente vai nos trazer a mensagem nesta manhã. So, Matt, we can start. Olá, Good morning. Mira Tejo, Baptist Church. It's really good to be here. Tudo bem? É bom estar aqui com vocês, tudo bem? It is a gift to be here with all of you this morning, to be able to bring God's word and preach to you. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã e trazer a palavra do Senhor e estudar com vocês. Mario visited our church earlier last year, and we fell in love with him and his family, and now your church. O Mário visitou a nossa igreja no ano passado, então criamos uma grande empatia com ele e com a sua família e agora também com a vossa igreja. He shared a lot of wonderful things, one of those being that you're a very large church with a lot of young families, which is fantastic to see. O Mário partilhou muitas coisas sobre a nossa igreja, inclusive o facto de termos muitas famílias jovens e muitas crianças também na igreja. And now we get to come here and put on a camp for you and your kids and some of the older ones as well. So please keep us in mind in your prayers when we do that this week. E agora estamos aqui para vos ajudar com os acampamentos das crianças, dos jovens e por favor nós pedimos que orem por nós enquanto estamos ali nesta semana ou nestas semanas. And I know my brother already introduced me, but again, my name is Matt from Shepherd's House Bible Church, and I serve as our outreach director of our church. Então ele é o Matt da igreja que eu já referi, Shepherd House Bible Church, e ele é o diretor de missões da igreja. With that, we'll be in the Word this evening. You can go ahead and open your books to 2 Timothy chapter 4. We'll be in verses 6 through 8. Então podem abrir, por favor, então, as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos aos versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. This is Paul's final letter to Timothy. In fact, it's his final letter before he dies. Então esta é a última carta de Paulo a Timóteo. De facto, é a última carta que ele escreve antes de morrer. He's currently sitting in a prison cell, waiting to be executed. Ele está sentado numa cela de uma prisão à espera de ser executado. But before that happens, he writes his final words and instructions to his beloved child in the faith. Então, mas antes que isso aconteça, antes que ele morra, ele escreve então as suas últimas palavras ao seu amado filho na fé. And I want to bring these verses to you this morning because there's so much that we can learn from a man's final moments in life, especially as someone as faithful as Apostle Paul. Então quero trazer estes versos nesta manhã porque há muito que podemos aprender, há muita coisa que podemos aprender com os momentos finais de um homem, especialmente de alguém tão fiel como foi o apóstolo Paulo. Because these final moments reveal the truth, what is in someone's heart and what they've placed their hope in. Então, porque os momentos finais revelam muito acerca do que está no coração de uma pessoa e onde ela colocou a sua esperança. If you were to die right now, what would your tombstone read? Se tu morresses agora, o que é que veríamos escrito na tua lápide? Paul Washer said that one day on his tombstone, it would read, I contributed nothing to my salvation but my sin, and nothing to my ministry but my weakness. Paul Washer, muito conhecido entre nós, disse que na minha lápide irá estar escrito algo do tipo: nada contribui para a minha salvação a não ser o meu pecado, e nada contribui para o meu ministério a não ser a minha fraqueza. And these words encourage me heavily. They have the power to encourage me and convict me. Então estas palavras encorajaram-me profundamente. Elas têm o poder de nos encorajar e também ao mesmo tempo nos condenar. And that is why when we encounter these final flickering moments of these momentous men in history, we need to pay attention. É por isso que quando nos deparamos com estes derradeiros, digamos que lampejos de vida destes homens marcantes da história, nós devemos prestar bem atenção.
With that, if you're able to, please stand for the reading of God's word. We stand because we give reverence to God when He's speaking to us. Com isto em mente, vamos então levantar-nos para juntos lermos a palavra de Deus. Quando ficamos de pé, quando lemos a Bíblia, é o próprio Deus que nos fala, e então nós devemos permanecer de pé em reverência à palavra de Deus. Então vamos ler 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, que diz o seguinte: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. You may take a seat and we will pray. Podem sentar-se, vamos orar. Gracious Father in heaven, we come to you this morning with humble hearts. Gracioso Pai dos céus, nós chegamos até Ti neste momento com corações humildes. We ask that you would help us to receive your word this morning, to be transformed by it. Nós te pedimos que nos ajudes a receber a Tua palavra nesta manhã e a ser transformados por ela. We pray that you'd help us to become faithful ministers of the word ourselves in the areas of life that you've given us. Pedimos que Tu nos ajudes a permanecermos firmes e a ministrar a palavra à nossa vida. Help us to be faithful Christians wherever you have placed us in our life. Ajuda-nos a ser fiéis, cristãos fiéis, onde quer que nos coloques, Senhor. We pray for the hearts this morning to be softened, for us to receive it, Father. Nós oramos para que os corações possam receber a Tua palavra, Senhor. And help me, Holy Spirit, to speak of your word faithfully. E Espírito Santo, ajuda-me a pregar a Tua palavra fielmente. Let us be transformed. In Jesus' name we pray. Que sejamos transformados. Em nome de Jesus oramos. Amém. So at this point of the letter, Paul has spent the last 3 chapters preparing Timothy for a life of ministry without him. Então, neste ponto da carta, Paulo passou os 3 capítulos anteriores, ou os 3 últimos capítulos, a preparar Timóteo para uma vida de ministério sem a sua presença. In chapter 1, Paul encourages him to persevere in the ministry. No capítulo 1, Paulo encoraja-o a perseverar no ministério. In chapter 2, Paul tells him what a faithful minister of the word is to look like. E no capítulo 2, Paulo diz como é que um ministro fiel da palavra deve se comportar. And then in chapter 3, Paul warns him of the perils of ministry. E no capítulo 3, Paulo alerta-o para os perigos do ministério. And in chapter 4, Paul gives his final charge to Timothy to preach the word. E no capítulo 4, então, Paulo faz o seu último apelo, exortação final a Timóteo. Prega a palavra. And as he wraps up his instructions, we are given verses 6 through 8, which contains Paul's tombstone moment, words that have summarized his entire life of God-glorifying faithful ministry. Então, ao concluir as suas instruções, encontramos então os versículos 6 a 8, que contêm o momento da lápide de Paulo, palavras que resumem toda a sua vida de ministério fiel para a glória de Deus. These verses beg the question, how will you live faithfully now in the light of your future eternity? Então estes versos nos colocam uma pergunta, uma questão: como viverás fielmente agora à luz da eternidade futura? So as we look at verses 6 to 8, we're going to look at 3 perspectives of Paul's final moments that will encourage you to live faithfully for Christ. Então, ao olharmos para estes versos do 6 a 8, vamos considerar 3 perspectivas dos momentos finais de Paulo para que nos encorajarão a viver fielmente para Cristo. We will look at Paul's present readiness, his past faithfulness, and his future readiness. Ok, então vamos considerar a prontidão presente de Paulo, a sua fidelidade passada e a sua prontidão futura. His future reward, actually. O seu galardão futuro, na realidade. Let's take a look at Paul's present readiness in verse 6. Vamos então ver a prontidão presente de Paulo no verso 6. He says, "For I'm already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Então ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paul uses 2 images to express his attitude about his impending execution. Então Paulo usa 2 imagens para expressar a sua atitude perante a execução que se aproxima. He calls it a drink offering.
which is a cup of wine poured out on the altar of the main sacrifice. Então ele chama-lhe uma oferta de libação, que é um cálice de vinho derramado sobre o altar do sacrifício principal. And he sees it as a departure, E ele vê-o como uma partida, like a ship setting sail for better shores. como um navio que levanta a âncora rumo a melhores águas. He doesn't speak about his death with fear or sadness, but with anticipation. Ele não fala da sua morte com medo, com tristeza, mas com expectativa. You have to understand, the Apostle Paul has been living in a state of readiness throughout his entire conversion. Então nós temos que entender que Paulo viveu num estado de prontidão durante toda a sua vida após a conversão. There's a lot of language surrounding death in Christianity. Há muita linguagem relacionada com a morte no cristianismo. Paul speaks about dying with Christ, Paulo fala de morrer com Cristo, being crucified with Christ, ser crucificado com Cristo, putting to death the deeds of the body, de fazer morrer as obras do corpo, and he meditates on the death and resurrection of Christ. e ele medita na morte e na ressurreição de Cristo. There is such a focus on death in the Christian walk that a lot of Romans back then thought that the Christianity was some sort of death cult. Havia um foco tão grande na morte, na caminhada cristã, que muitos romanos dessa época pensavam que o cristianismo era uma espécie de culto da morte. Of course, we're not a death cult, É claro que nós não somos um culto da morte, but we are a people of death, are we not? mas somos um povo que passou pela morte, ou passa pela morte, não é? Have we not died with Christ? Não morremos com Cristo, Have we not been crucified with him? não fomos já crucificados com Have we Ele, not been buried with him? não fomos sepultados com Ele, Have we not died to sin? não morremos para o pecado. For the Christian, the hard part of death is already done. Para o cristão, a parte mais difícil da morte já foi vencida. It was completed and defeated in Jesus Christ. Foi consumada e derrotada em Jesus Cristo. And since he rose, we are now alive in Christ Jesus. E porque Ele ressuscitou, nós agora estamos vivos em Cristo Jesus. Meaning the life that we now live, we live in faith in the Son of God. Isto significa que a vida que agora vivemos-la pela fé no Filho de Deus. It means we should no longer live for ourselves, but for him who died and rose. Significa que já não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. If you can, turn to 2 Corinthians 4, verse 10. Se puderem abrir as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. 2 Coríntios 4, 10. Uh, 2 Coríntios 4, 10 diz o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E o versículo 11 também diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. This is an amazing paradox of the Christian walk. Isto é um maravilhoso paradoxo da caminhada cristã. The more you die, the more you live. Quanto mais morres, mais vives. The more you lose, the more you gain. Quanto mais perdes, mais ganhas. The more you die for Christ, the more life of Christ is manifested in you. Quanto mais morres por Cristo, mais a vida de Cristo se manifesta em ti. Paul urges us to be living sacrifices, walking and talking devotions to God upon the altar of Christ. Paulo exorta-nos então a ser sacrifícios vivos, homens e mulheres, cuja vida inteira é uma devoção a Deus. The threat of death should not make you flinch. A ameaça da morte não te deve fazer recuar. If you are in Christ, then death is part of our daily walk. Se tu estás em Cristo, a morte faz parte da nossa caminhada diária. We should always be living in a state of readiness to depart and be with Christ, but at the same time, nós devemos sempre viver num estado de prontidão para partir e estar com Cristo, mas ao mesmo tempo, we should always be laboring away, hard at work for His service. Devemos estar constantemente e a trabalhar arduamente ao seu serviço. We don't just sit around and wait for Christ to come. Não ficamos simplesmente sentados aí à espera que Cristo venha. In Philippians chapter 1, verses 21 through 23, Paul says, Em Filipenses 1, 21 a 23, Paulo diz:
To live is Christ, but to die is gain. Morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, And I don't know what to choose. já não sei o que escolher. But I'm hard pressed from both directions. Ora, de um lado e do outro estou constrangido, Having the desire to depart and be with Christ, but that's very much better. tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. So when Paul says that he's being poured out as a drink offering, he is saying that he viewed his approaching death as the final pouring out of a life already offered in service to Christ. Então, quando Paulo diz que está sendo oferecido como uma oferta de libação, ele está a afirmar que já via a sua morte iminente como o derramamento final de uma vida que já tinha sido inteiramente oferecida ao serviço de Cristo. We need to take a lesson from the Apostle Paul. Precisamos aprender uma lição com o apóstolo Paulo. He lived in the tension of two places, Ele vivia numa tensão entre duas realidades. always being ready to die and always pouring out as much as he can while he's here. Ele estava sempre pronto para morrer, mas ao mesmo tempo procurava dar tudo de si enquanto podia, enquanto estava vivo aqui. During the World Cup, Durante o Mundial de Futebol, when you see 2 minutes left on the clock, do the teams slow down and relax, or do they ramp up and get more intense? quando faltam 2 minutos para o final do jogo, a equipa que está a perder ou que precisa ganhar, será que ambas as equipas abrandam e relaxam? Ou procuram dar tudo, aumentam a intensidade? They fight hard until the very end. Eles lutam muito até o final. They don't hold anything back. Eles não guardam para depois. They pour out everything they got. Eles dão tudo o que têm. They leave it all out in the field and they take nothing with them. Eles deixam tudo em campo e não levam nada com eles. Vimos isso ontem, no jogo de ontem. The only difference for us is that we don't know when the clock is going to run out. A única diferença em relação a nós é que nós não sabemos quando é que o relógio vai terminar. We don't know when our time is going to be up. Nós não sabemos quando é que o nosso dia, a nossa hora vai chegar. God can blow the whistle at any moment, Deus- end our life, and take us up into glory. Deus pode apitar a qualquer momento, acabar a nossa vida e levar-nos para a glória. Paul's readiness helped him live day by day in faithful obedience. A prontidão de Paulo levou a viver dia após dia em obediência fiel. His ministry was marked by major accomplishments. O seu ministério foi marcado por grandes realizações. But behind every great accomplishment were countless small victories of faithfulness. Mas por detrás de cada grande realização existiram inúmeras pequenas vitórias de fidelidade. Like a steady drop of water carving through a solid rock, Tal como uma gota de água a bater constantemente numa rocha sólida, ordinary obedience leaves a lasting mark over time. a obediência diária deixa uma marca duradoura ao longo do tempo. And when the years of ministry have come to an end, you hope to look back and see what a lifetime of faithfulness has produced. E quando os anos de ministério chegam ao fim, nós esperamos poder olhar para trás e ver o que uma vida inteira de fidelidade produziu. Which brings us to the second perspective of Paul's final O moments. que nos leva à segunda perspectiva dos momentos finais de Paulo. Number 2, Número 2. Paul's past faithfulness. A fidelidade passada de Paulo. Verse 7, Paul says, I have fought the good fight, I have finished the course, and I have kept the faith. Segundo, versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Listen, Paul had one job, Ouçam, Paulo tinha trabalho. to preach the gospel to the Gentiles and bring the good news of God's salvation to sinners all over the unbelieving world. Então Paulo tinha trabalho, que era pregar o evangelho aos gentios e levar as boas novas da salvação de Deus aos pecadores por todo o mundo incrédulo. That was the course that Paul was referring to. Essa era a carreira a qual Paulo se referia. And more broadly, Jesus has given each of us a similar course to run, a divine assignment. Então, de uma forma mais ampla, Jesus deu a cada um de nós uma carreira semelhante para completar uma missão divina, A heavenly calling, chamado celestial, an ordained path for your life. caminho determinado para a tua vida. It was laid out in Matthew 28, 19 through 20. Esse caminho foi traçado em Mateus 28, 19 a 20, He says, Go therefore and make disciples of all nations, que diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them all to observe that I commanded. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
This commandment has gone out to each and every one of us, regardless of age, stage of life, or maturity of the Christian walk. Para este mandato é dirigido a cada um de nós, independentemente da nossa idade, da fase da nossa vida, da nossa maturidade. We are all called to preach the gospel and make disciples. Somos todos chamados a pregar o Evangelho e a fazer discípulos. And it might look different for each and every one of us. E isto pode manifestar-se de forma diferente na vida de cada um de nós. God has given each of you a different area of influence, Deus deu a cada um de nós uma diferente esfera de influência. whether it be your job, Seja no teu trabalho, your family, a tua família, sitting on a plane, sentado num avião, going out to dinner, or shopping at the market. jantando fora ou fazendo compras nos supermercados. Back in the United States, I get to help lead a prison ministry. Então, nos Estados Unidos, ele lidera um ministério numa prisão. And there is a man who is there that is a very strong man of Christ. Então, há lá um homem que é um homem muito maduro e firme, um homem firme, homem de Cristo. He's an incredible blessing to every single inmate around him. Ele é uma grande bênção para todos os reclusos à volta dele. The circumstances around his imprisonment don't matter. As circunstâncias que o levaram ali à prisão não interessam muito. The point is, O ponto é este. he still has a divine assignment to carry out. Ele continua a ter uma missão divina para cumprir. A place only he can reach. Um lugar que só ele pode alcançar. If you bear the name of Christ, Se tu trazes o nome de Cristo, then God has placed you in a position where no one else is. então Deus pôs-te num lugar, numa posição onde não está mais ninguém. If you won't proclaim Christ where you're at, then who will? Se tu não proclamas Cristo ali onde tu estás, quem o fará? Paul also gives us two expressions of how he carried out his mission. Paulo apresenta-nos também duas expressões da forma que descrevem... Sorry, I lost two expressions. Fighting the good fight and keeping the faith. Ok, já me encontrei. Duas expressões que descrevem a forma como ele cumpriu a sua missão. Lutando o bom combate e guardando a fé. The word fight in the Greek means to struggle or strive. A palavra combate no grego significa lutar ou esforçar. It expresses intense effort and strenuous work. Expressa um esforço intenso e um trabalho árduo. Paul fought for the course of his ministry with blood, sweat, and tears. Então Paulo lutou pela sua missão com suor, sangue e lágrimas. He often used wartime language when describing ministry. Ele frequentemente utilizava expressões militares para descrever o ministério. He called Timothy his fellow soldier in the faith. Ele chamou Timóteo seu companheiro de armas. And he told him to suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. E ele apelou a que ele sofresse com ele como um bom soldado de Cristo. Paul isn't just talking metaphorically or spiritually. Paulo não está a falar só metaforicamente ou espiritualmente. The man carried the scars of ministry upon his back. Ele trazia nas suas costas as marcas do ministério. He was beaten, Ele foi espancado, whipped, açoitado, shipwrecked, sofreu um naufrágio, stoned, passou fome, and starved, foi apedrejado and then finally he was beheaded. e por fim foi decapitado. And right now we may sit here in our comfortable chairs, E talvez agora estamos aqui sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, surrounded by all of our friends and family. rodeados dos nossos amigos e família. We're ready to worship Christ and yell hallelujah. Estamos prontos para adorar a Cristo e proclamar aleluia. But when you're out there, Mas quando estamos lá fora, do you shrink back in fear when someone gives you the slightest bit of opposition? nós recuamos com medo quando sofremos algum tipo de oposição. We live in a world that hates God and loves evil. Vivemos num mundo que odeia Deus e ama o mal, ama o diabo. We live in a world where we see babies being murdered in the womb. Nós vivemos num mundo em que vemos crianças serem mortas no ventre materno. Marriages are being twisted into unnatural designs. Onde o casamento é deturpado em modelos contrários ao modelo de Deus. And lustful fantasies are displayed all over the streets. Onde nós vemos todo tipo de fantasias e luxúria pelas ruas. These people are our ministry. Essas pessoas são o nosso ministério. These people are lost. Essas pessoas estão perdidas. And if you will not fight for them, then who will? E se tu não lutares por elas, quem o fará? If we will not even be willing to incur
an insult for the sake of their soul, then Yeah, you can go. if we're not willing to incur even a single insult Se for the nós, sake of their soul, se nós não estamos dispostos a suportar um único insulto pelas suas almas, then I fear that the gospel is lost on us. então receio que o Evangelho não tenha verdadeiramente transformado as nossas vidas. It was never meant to be your own personal faith. Nunca foi desenhado para ser a tua própria fé. He's not just your personal savior for you and just your family. Ele não é só o teu salvador para ti e para a tua família. He commands us to proclaim the goodness of the gospel to all those around us. Ele nos comanda, Ele nos manda, ordena proclamar as boas novas do Evangelho a todos à nossa volta. God is bigger than you or bigger than your family. Deus é maior do que tu ou maior do que a tua família. God told the Israelites, you are too small of a thing, you're too small of a people, and I'm too big of a God to be a God just of Israel. Deus disse a Israel, eu sou muito grande, sou um Deus tão grande para ser Deus de só do vosso povo. It is up to us to bring the gospel to everyone else. A nossa missão é levar o Evangelho para os outros. You hold in your hands the only way to salvation, the words of life. Tu tens nas tuas mãos a única forma, o único caminho para a salvação, as palavras da vida. But how will they call on him whom they have not believed? Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? How will they believe in him whom they have not heard? Como crerão naquele em que não ouviram, de quem não ouviram? And how will they hear without a preacher? Como é que irão ouvir se não há quem pregue? How will they preach unless they are sent? Como é que pregarão se não forem enviados? So go. Por isso vai, Fight until your lungs give out. luta até que os teus pulmões já não tenham forças. Fight until your knees buckle. Luta até os teus joelhos caírem. Proclaim Christ and him crucified. Proclama Cristo e este crucificado. For there is salvation in no one else, and by no other name by which we can be saved. Porque não há salvação em nenhum outro e não podemos ser salvos por nenhum outro nome dado entre os homens. And all throughout his ministry, when Paul was fighting for his course, he never once compromised on truth. Enquanto ele lutava pela sua carreira, Paulo nunca comprometeu a sua fé. He never lost what was given to him. Ele nunca perdeu aquilo que lhe tinha sido dado. He protected the purity, the sanctity, and the truth of the gospel. Ele protegeu a pureza, a santidade e a verdade do Evangelho. He protected it from lies, deception, tampering, and distortion. Ele protegeu-a contra a mentira, contra o engano, contra a adulteração e a distorção. This is what Paul meant when he said, I have kept the faith. Isto é o que Paulo queria dizer quando ele proclama guardei a fé. The word kept can be translated to the word guard. A palavra guardei pode ser traduzida para a palavra protegi. Meaning to protect, to preserve the integrity and purity of that which you guard. Então significa guardar, preservar a integridade ou a pureza daquilo que foi confiado aos nossos cuidados. Namely, guarding the sound doctrine entrusted to him from corruption. Ou seja, proteger a sã doutrina que lhe foi dada da corrupção. Preserving it and then passing it off to the next. Preservá-la e passá-la à geração seguinte. And as Paul preserved it for Timothy, it has now been entrusted to us. Assim como Paulo a preservou para Timóteo, ela é agora passada para nós. The gospel isn't ours to reinvent, O Evangelho não é nosso para o reinventarmos. but it's a sacred deposit for us to preserve, proclaim, and pass on. É um depósito sagrado para que nós possamos preservar, proclamar e transmitir. So far we have seen these two lessons from Paul's final moments. Até agora temos visto estas duas lições dos momentos finais de Paulo. He lived fully devoted, always ready to meet Christ. Ele viveu totalmente dedicado, pronto, sempre pronto para encontrar-se com Cristo. And he served faithfully in the ministry that God has given him. E ele viveu fielmente o ministério que Deus lhe deu. And for this last perspective, we're going to look at what motivates the heart of every single follower of Christ. Então, nesta última perspectiva, nós vamos olhar para aquilo que motiva o coração de todos os que seguem a Cristo. Paul's final reward, number 3. A recompensa futura de Paulo. Número 3. A recompensa futura de Paulo. Verse 8, he says, in the future there is laid up for me the crown of righteousness, Ele diz no versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, which the Lord the righteous judge will award to me on that day, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. and not only me, but to all who have loved
disappearing. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. In Paul's final moments, he reveals the deepest desire of his heart. Nos momentos finais, Paulo revela o desejo mais profundo do seu coração. More than anything in the world or in heaven, what Paul is looking forward to the most is the crown of righteousness. Mais do que qualquer coisa, tanto no céu como na terra, aquilo que ele mais anseia é a coroa da justiça. Throughout the New Testament, writers describe a future prize awaiting every single believer at the end of life. Ao longo do Novo Testamento, os escritores falam de um galardão futuro que aguarda os crentes no fim da sua vida. And it's often described to as a crown. É frequentemente descrito como uma coroa. It's, depending on the context, it refers to either our future inheritance or our eternal life. Dependendo do contexto, esta coroa está relacionada à nossa herança futura ou à nossa vida eterna. But in the context of these verses, what Paul is referring to is a day when his sinful and perfect body will be made new. Então, no contexto destes versículos, aquilo que Paulo se refere é ao dia em que o seu corpo pecaminoso e imperfeito será transformado, Be made perfect, tornado perfeito, be made sinless. Livre do pecado. It refers to our future glorification. Refere-se à nossa futura glorificação. Because while on earth, we are being molded more into the image of Christ. This is known as our sanctification. Então, enquanto estamos na terra, estamos a ser moldados à imagem de Cristo. Isto é conhecido como santificação. And one day, that work will be completed and it'll be perfected. That is our glorification. E um dia esta obra será perfeita e consumada. Então, esta será a nossa glorificação. When Paul speaks of this promise as well in the book of Philippians, chapter 1, verse 6. Então, Paulo fala desta promessa em Filipenses 1, versículo 6. He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. In the midst of their hardship, Paul is encouraging the Philippians to rejoice Então, no meio das suas dificuldades, Paulo encoraja os filipenses a regozijarem-se, by reminding them that God who began his saving work in them will faithfully bring it to completion. lembrando-lhes que Deus que começou neles a sua obra salvadora irá levar fielmente até ao fim. And it's about to be completed in Paul. E no caso de Paulo está prestes a ser concluída. You know, I find it striking that as Paul approaches the end of his life, what he longs for the most is a crown of righteousness. Eu acho impressionante que no final da sua vida, o que Paulo mais deseja seja a coroa da justiça. Especially in a culture where we're consumed by our possessions, Especialmente numa cultura onde nós somos consumidos pelo desejo das posses, our comfort, our pleasure, our relaxation, our vacations. o nosso conforto, o nosso relax, o nosso prazer, as nossas férias. It can be difficult to imagine someone looking forward to holiness more than anything else. É difícil imaginar alguém que anseia mais pela santidade do que qualquer outra coisa. Yet Paul's longing reveals something so essential about the Christian faith. Contudo, este anseio de Paulo revela algo essencial acerca da fé cristã. The believer's greatest hope is not merely to receive something better. A maior esperança do cristão não é essa ideia de receber algo melhor, but to be made perfectly righteous and to dwell with Christ forever. mas tornar-se perfeitamente, ou ser tornado perfeitamente justo e habitar com Cristo para sempre. And this is a desire that can only come out of true and genuine understanding of the gospel. Este é um desejo que só se pode materializar com uma compreensão verdadeira e genuína do Evangelho. For those of us who are in Christ, Para aqueles de nós que estão em Cristo, who deeply love Christ, que amam Jesus profundamente, who fully realize the depravity of our sin, que reconhecem plenamente a profundidade do nosso pecado, da nossa depravação, our sin that nailed our beloved Savior to the cross. o nosso pecado que levou o nosso amado Salvador à cruz. For us who understand its severe offense against our holy God. Aqueles de nós que compreendem a seriedade da sua ofensa para com o nosso santo Deus. If you truly understand your sin, Se verdadeiramente entendes o teu pecado, the holiness of God, a santidade de Deus and the wonder of your salvation, e a maravilha da tua salvação, then the one thing you look forward to the most is a day when that sin will be no more. então a coisa que mais anseias é o dia em que já não haverá mais pecado.
Because the greater and deeper love that you have for Christ and the Father, the deeper hate that you have for sin. Porque quanto maior for o teu amor por Cristo e pelo Pai, mais irá crescer a tua aversão, o teu ódio pelo pecado. The more that it will become grotesque to you. Quanto mais o pecado se torna grotesco aos teus olhos, The more you will revile it, hate it, and be burdened by it. mais o irás detestar, odiar e mais te sentirás oprimido por ele. Every day you wake up to kill it. Todos os dias irás acordar para o mortificar. Every day it tries to rip your gaze away from the one that you love. Todos os dias o pecado procura desviar o teu olhar daquele que é o amor da tua vida. It tries to steal your affections. Tenta roubar as tuas afeições And to make you commit adultery on your beloved Savior. e levar-te a cometer adultério contra o teu amado Salvador. This battle with evil in our hearts pains us so much that we groan. Esta batalha contra o mal que habita nos nossos corações causa-nos tanta dor que nós gememos. Paul talks about this groaning in the book of Romans. Paulo fala deste gemido ali no livro de Romanos. Even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for the redemption of the adoption of our as sons and the redemption of our body. Então, vou ler este verso, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redemption we will one day take hold of. Uma redenção que um dia nós iremos receber. It is promised not only to Paul, but to all who have loved his appearing. Esta promessa não foi feita apenas a Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Because one day Christ, in his perfect righteousness, will bestow upon us the crown of his perfect righteousness. Um dia Cristo, na sua perfeita justiça, irá conceder-nos a coroa também da perfeita A body justiça. that is free from sin, stain, and corruption. Corpo que será livre do pecado, da mancha e da corrupção. And on that day, we will embrace Jesus with a perfect body. Então, naquele dia, abraçaremos Jesus com um corpo perfeito. Love him with perfect affections. Amá-lo com afeições perfeitas. Gaze upon him with perfect eyes. Contemplá-lo-emos com olhos perfeitos. And sing his praises with perfect lips. E cantaremos os seus louvores com lábios perfeitos. But until then, run your race. Mas até lá, corre a tua carreira. Fight hard for your ministry. Luta com todas as tuas forças pelo teu ministério. Pour out every drop that you have. Derrama cada gota da tua vida. Grab hold of the crown that awaits you. Agarra-te à coroa que te espera. So when that day comes, you'll be greeted in heaven with the words, "Well done, good and faithful servant." Para que quando este dia chegar, sejas recebido no céu com estas palavras. Muito bem, servo bom e fiel. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, Senhor, thank you for this moment, this day. obrigado por este momento, por este dia. Thank you for the Apostle Paul and his encouraging words to us. Obrigado pelo apóstolo Paulo e pelas suas palavras encorajadoras para nós. Thank you for the great example that he was in his ministry. Obrigado pelo grande exemplo que ele foi no seu ministério. A man that did not waste a single moment of his life because time is short and the days are evil. Homem que não desperdiçou nenhum momento da sua vida porque o tempo é curto e o mal está aí. I pray that you would encourage us to be more faithful in the areas of life that you have given us. Deus, eu oro para que nos ajudes a ser mais fiéis nas áreas que nos tens dado. You help us to look forward to the one day when we get to be with Christ. Ajuda-nos a olhar para o futuro naquele dia em que iremos estar com Cristo. Help us to fight hard for the gospel in the areas around us, regardless of what it might cost. Senhor, ajuda-nos a lutar com todas as nossas forças pelo Evangelho, independentemente daquilo que poderá custar. Help us not to grumble in whatever situations you put us in, knowing that you have ordained them for us. Ajuda-nos a não tremer diante das circunstâncias que nos aparecem, Senhor, sabendo que Tu os ordenaste. Help us to pray for those you place around us. Ajuda-nos a orar por aqueles que Tu colocaste à nossa volta. And help us to know your word well. E ajuda-nos a entender, a conhecer bem a Tua palavra. Help us to know the gospel in deeper ways. Ajuda-nos a compreender o Evangelho de forma profunda. And help us to protect it from false doctrines and false gospels. E ajuda-nos a protegê-lo, Senhor, de falsas doutrinas e falsos evangelhos, Senhor. Give us the strength to defend your word. Dá-nos força para defendermos a Tua palavra. And Father, I pray that each and every one of us here would have the strength to pursue the crown of righteousness to the very end. Senhor, e ajuda-nos a todos que estamos aqui a ter as forças para perseguir a coroa da justiça até o final.
Would you grow in us a desire for holiness? Cria em nós este desejo de santidade. A desire to be more like your son Jesus. O desejo de ser mais como o teu Filho Jesus. Grow our heart and our affections for God. Cria em nós, Senhor, uma afeição por Deus. Make our love for Him grow more and our love for sin become little. Senhor, ajuda-nos a crescer mais no amor a Deus e a diminuir mais o nosso gosto pelo pecado. We love you, O Lord. We pray these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amamos, Senhor, e oramos assim em nome de Jesus. Amém.